Oi gente, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje, o nosso papo de hoje é sobre processo. Essa palavra que é tão conhecida. Na verdade, todos nós passamos por processos na vida, né? Às vezes a gente está num processo, acaba um processo, vai para outro e é assim, né? A vida. E hoje então eu quero falar sobre a importância de aceitarmos os processos de Deus em nós para então tornarmos quem Ele deseja, para sermos levados onde Ele deseja nos levar. E quando a gente olha para a palavra, nós vemos vários processos que muitos homens de Deus passaram. E eu quero começar falando sobre uma situação que Paulo viveu. Paulo estava indo até Roma, né, em uma viagem para Roma, para ser julgado por César. Então ele pegou um navio junto com outros prisioneiros, então foram viajar. Só que durante essa viagem, né, ocorreu uma grande tempestade. Então eles fizeram ali de tudo para tentar preservar a vida deles e eles até num momento chegou a perder a esperança, mas aí apareceu um anjo e falou para Paulo: olha, todos vocês vão chegar salvos em Roma. Então o Senhor deu ali uma palavra de esperança para Paulo. E assim foi, né? Todos chegaram salvos em Roma. Só que isso não significa que foi rapidinho, né? Na verdade, eles passaram por muitos processos, né? Muitos desafios ali naquela viagem. Parou num canto, parou em outro canto, pararam numa ilha, ficou um tempo lá, depois continuou a viagem, enfim. Mas tudo estava sendo guiado por Deus, tudo era propósito de Deus. A mão de Deus estava, né, naquilo tudo, estava agindo ali. E o que é que eu tô querendo dizer? Que assim também é na nossa vida. Às vezes o Senhor nos libera uma palavra e a gente acredita e a gente pensa, nossa, Deus falou e Deus não vai mentir, Deus vai fazer. Só que isso não significa que vai acontecer assim rapidinho, né? Ou que a gente não vai passar pela tempestade, pelo processo, pelo desafio, pelos obstáculos. Então, na verdade, nós vamos passar. Mas mesmo se o Senhor não acalmar a tempestade, Ele vai nos guardar na tempestade. Mesmo se o Senhor não nos tirar do processo, Ele vai passar conosco no meio do processo. E estar com Deus é o melhor. Passar pela tempestade com Deus é o melhor. Caminhar com Deus é o melhor. Passar pelo processo com o Senhor é o melhor. Não importa onde eu estou ou o que eu esteja fazendo. A presença de Deus é o suficiente. É como aquela passagem que Moisés diz: se o Senhor não for comigo, se a sua presença não vier comigo, eu não dou um passo. Contentamento com a presença do Senhor é tudo. É tudo. Deus, eu só quero a sua presença. Não é sobre eu ir em algum lugar, não é sobre eu fazer algo, é sobre eu estar contigo. Porque a presença do Senhor é mais importante do que qualquer coisa que eu viva. Então, se Deus quiser, eis-me aqui. Se Ele não quiser, eu não quero. Se é necessário uma porta se fechar, feche. Se é necessário eu esperar, eu espero. Se é necessário aquela amizade ir embora, vá. Se é necessário o namoro acabar, que acabe. Que o nosso desejo seja: Deus, eu só quero que o Senhor esteja comigo. Só quero a tua presença. E é tão difícil a gente pregar sobre isso, falar sobre isso, sobre estar contente com Deus em todo momento, em qualquer situação, em negar a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Porque isso dói, mas é exatamente nesse lugar que nós devemos estar, sabe? Em estar contente com a presença de Deus e mais nada, nada mais. Porque tudo vai passar, as coisas vêm, as coisas vão, sabe? Mas é só Deus que permanece, são só as suas palavras que permanecem. E a verdade é que quando a gente conhece o propósito e confia naquele que fez a promessa, a gente então aceita o processo com esperança, sem querer ficar dando jeitinho, sabe? Sem querer ficar ultrapassando as coisas, sem querer ficar duvidando ou questionando a vontade de Deus. Que nós não venhamos trocar a promessa de Deus por uma sugestão nossa. Porque certa vez Deus fez uma promessa para Abraão e Abraão acreditou. Mas aí um dia Sara, sua esposa, olhando para sua impossibilidade, sugere então, né, que Abraão se deite com sua serva. E dali então foi gerado Ismael. Só que a promessa de Deus não era Ismael, era Isaque. As nossas sugestões
não influenciam a vontade de Deus. Ah, Deus, é que se eu fizer desse jeitinho, se eu for por esse caminho, mas se o Senhor fizer assim, Deus, é que eu acho que não é necessário eu passar por esse processo. Deus, mas olha para minha impossibilidade, olha para minha circunstância, olha para esse cenário, Deus, olha como eu sou improvável. Só que Deus não quer suas sugestões, Deus não precisa delas. E um fato de que ele não precisa é que depois, pela graça, foi gerado então Isaac, e a promessa de Deus foi cumprida. Deus não quer nossas sugestões, Deus quer obediência. A palavra do Senhor diz que ninguém e nem nada pode frustrar os planos dele. Ninguém pode anular os planos de Deus. Ninguém pode anular os planos de Deus para a sua vida. Assim como foi na vida de José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E quando acharam que tudo estava acabado para José, Deus só estava impulsionando ele para o propósito. Às vezes é assim na nossa vida. Alguém olha e pensa, nossa, acabou aí. Nossa, não tem jeito. Nossa, mas para sair dessa, tá difícil. Mas calma, os olhos de Deus se repousam sobre os justos. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. O Senhor é aquele que surpreende. E José então passou pelos processos em obediência, não corrompendo seu coração, porque ele conhecia o propósito, ele confiava em Deus e ele sabia que a mão de Deus estava em tudo na vida dele. E assim também foi com a vida de Davi. Sabe, Davi passou por grandes desafios. Ele foi ungido para ser rei, pelo Senhor, mas até então era algo off, que ninguém sabia, não era público. E Davi então continuou a sua vida, passou pelos processos, venceu lá o Golias, teve que lidar lá com a inveja de Saul, teve que fugir de Saul, se escondendo em cavernas, passando por desafios, sendo capacitado por Deus, até que chegou o dia que ele se tornou rei. Então o Senhor não vai tirar os processos, os ensinamentos, as experiências, aquilo que vai nos moldar, capacitar e que muitas vezes até vai nos aproximar mais dele, porque o propósito de Deus é muito mais do que fazer algo, mas é sobre gerar algo em nós. Eu creio muito no de repente de Deus, mas eu também creio que tem coisas que o Senhor quer gerar em nós. Tem coisas que o Senhor quer nos ensinar, nos preparar, capacitar. Isso só é possível caminhando na palavra dele. Só é possível caminhando nas palavras que ele já tem direcionado a nós. Não fique sentado esperando Deus te dar um comando novo, Deus te dar uma revelação nova. Viva aquilo que Deus já tem te revelado. A palavra do Senhor é viva, é eficaz para nos ensinar, transformar, guiar. Se a palavra estiver dentro de nós, nós caminharemos conforme a vontade de Deus. Lembra daquela passagem que Jesus está andando sobre as águas? E daí Pedro fala para Jesus, Jesus, me mande ir até você. E aí então Jesus libera aquela palavra e diz para Pedro, venha. Mas aí por um momento Pedro para de olhar para Jesus e começa a olhar ao seu redor, aquelas ondas, aquele vento. E então ele fica com medo e começa a se afundar. E aí Jesus socorre Pedro e pergunta para ele, por que você duvidou? É essa mensagem que eu quero deixar hoje para você. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o processo que você esteja passando, Deus está te guardando e você precisa confiar nele, somente nele. Amém? Então é isso, gente. Que Deus abençoe muito vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus. Tchau!